Olá, pessoal. Eu sou a Lenilza Menezes, sou psicóloga e hoje nós estamos aqui para um bate-papo sobre o Dia do Professor, o que nos move, o que move tantas pessoas na área da educação, essa área que é tão importante para cada um de nós. Quem aqui nunca passou pelo processo de educação através do professor? Eu sei que eu sim e tenho certeza que você também. Então, a gente está aqui com uma pessoa incrível, o Pedro, que eu adoro. Quem é essa pessoa tão jovem, mas tão cheia de bagagem na área profissional? O Pedro, ele é psicólogo, o Pedro, ele tem pós-graduação em psicologia organizacional e do trabalho, o Pedro, ele tem pós-graduação em psicologia da saúde mental, e o Pedro é mestrando também na área da psicologia pela Universidade Católica. Já trabalhou como psicólogo organizacional na área financeira, já trabalhou como psicólogo, agora está, atualmente na área da educação, mas também trabalhou na área de terceirização do setor de serviços, que é mais voltado na área da terceirização. E o Pedro vai comentar aqui para nós como que é ser tão jovem, mas carregar consigo, toda essa bagagem, essa experiência até chegar ou até ele escolher. Na verdade, eu fico aqui me perguntando, sabe, Pedro, se você escolheu ser professor ou se você foi escolhido para ser professor. Lenilza, muito bom. Acho que primeiro agradecer pelo convite de estar aqui, Muito importante para mim, me sinto muito tocado, porque acho que foi assim que eu me senti, Lenilza, ainda nesse processo todo que eu fui vivenciando da vida, Eu estava fazendo algumas reflexões assim no carro, vindo para cá, o seu encontro, desse momento aqui. E aí eu lembro muito bem, assim, que na época que eu estava na escola, era giz no quadro, e aí eu ficava brincando, assim, com a porta lá do quarto, de dar aula para minha prima, E ficava assim, no giz, aquela coisa assim na porta. E aí eu fui crescendo, A gente vai vivendo o mundo do trabalho. Uma professora, um dia teve a oportunidade de transitar o meu caminho, me tocou numa instituição de menor aprendiz, onde eu comecei a minha vida profissional. E aí, eu nunca esqueci dessa professora, psicóloga também, E aí foi quando eu dei esse start de começar o mundo do trabalho com 14 anos de idade. Nesse processo, Lenilza, de vivenciar essa experiência de menor aprendiz, eu fui começando a entender o que era o universo profissional, eu fui começando a entender como era o mundo do trabalho. Sim. E sempre muito movido, por lugares que sempre me colocavam assim, se lança, vai que você consegue, vai que você... Acho que as pessoas sempre enxergaram alguma coisa e eu sempre sem saber o que estava acontecendo, mas sempre dizendo sim. Você está dizendo coisas. Que você teve oportunidades? Eu tive oportunidades. E você não dizia não para essas oportunidades? Isso, eu fui fazendo as oportunidades acontecerem, mas à medida que elas iam acontecendo, eu não fui dizendo não, eu fui só dizendo sim para esse caminho. E quando você sentia medo, como que você fazia? E aí... O medo foi algo que chegou no momento da minha vida quando eu me deparei assim, no curso de psicologia, num primeiro processo de transição de sair de um mundo corporativo para entrar dentro da psicologia, na atuação da psicologia. Na clínica ou antes? Da psicologia como um todo, da formação do psicólogo. E aí foi nesse momento que mais uma vez, o medo, ele mais me empurrou do que me travou. Então... eu me lancei como o Pedro mesmo, psicólogo, Me formei na graduação. E da graduação eu fui começando a fazer atendimento clínico. Posso te interromper um pouco, claro. Pedro? Será que o Pedro está dizendo para nós aqui que assim, às vezes o medo pode ser bom, pode ser um bom aliado? Por que, Pedro, que eu estou dizendo isso? Porque hoje muitas pessoas, elas param em um momento, elas estagnam a sua vida profissional, estagnam no casamento, estagnam em qualquer processo, muitas vezes pelo medo. Sim. Isso é muito contemporâneo, isso é uma realidade muito próxima nossa. Sim. Às vezes o medo do novo. E eu acho muito legal quando você tocou nesse ponto do medo, porque eu sei que você transicionou por vários mercados, vários cenários voltados para a área profissional.
e você está falando, o medo ele não me parou, Uhum. mas o medo me impulsionou. Será que é válido dizer, mesmo com medo eu vou? Eu acho que assim, eu sinto que, Lenilza, sempre dentro de mim, assim, algo eu acredito que a psicologia é movimento, mas Sim. antes dela se movimentar na minha vida, eu já me movimentava muito para muita coisa acontecer. Legal. Então, esse movimento de começar uma vida profissional com 14 anos, isso já significava muito para mim e não era num momento de construção que eu iria parar. Então, eu continuei esse processo porque eu sempre tive esse sonho de me tornar psicólogo, de ser psicólogo. E aí o tempo foi passando, eu fui vivendo experiências no mundo organizacional, né, na psicologia organizacional. Isso depois de formado? Isso depois de formado. E também ali atendendo clinicamente e tudo, né? Você conciliava as duas coisas? Conciliava os dois trabalhos. Tanto trabalhando CLT? CLT e a clínica, né? De forma Como que autônoma. você consegue fazer isso, Pedro? Conta pra gente. E aí, vamos lá. Acho que duas coisas que me movimentam nesse lugar de dar start pro medo é o desejo e a vontade de construir esse lugar. Então, eu nunca deixei a clínica de lado, porque a clínica sempre foi o meu coração, sempre foi a veia, né? O pulso que dava para esse corpo, o corpo da área que talvez eu ainda estava ali buscando encontrar, a área organizacional, e que depois, né, estando agora numa outra formação, o mestrado, estar na docência hoje, estar nesse outro lugar, me completou essa veia com sangue, o pulso chegou o pulso desse movimento. Eu acho que eu consegui fazer essa integração acontecer do ser psicólogo, do Pedro e do ensino, da educação, desse lugar de continuar provocando, de ter um compromisso de formar outros psicólogos, né? Então, eu fui, de certo modo, me dosando nesse universo profissional e deixando com que as coisas elas fossem acontecendo como tem que acontecer e confiando muito nesse processo. Pedro, mas me tirou uma dúvida aqui. Eu sei que você, antes de você chegar hoje na docência, você já trabalhou fez clínica, né? Trabalhou no município, você trabalhou... antes você trabalhou na área organizacional também, em instituições privadas, né? Eu sei que são instituições de grande porte também. Você trabalhou como psicólogo organizacional em uma instituição financeira também de grande porte. Eu sei que você faz projetos, né? Aí desenvolve vários projetos, entre eles um que você está em desenvolvimento aí com a Fiocruz, não é? E, isso não está na docência. E como que foi esse caminhar? Como você entendeu que chegou... a clínica por si, a psicologia é a área que eu quero. Porque eu imagino que muitos psicólogos terminaram já, né, a sua graduação, mas ainda se sentem perdidos em qual área seguir. Eu vou para a clínica, vou para a psicologia organizacional, para a psicologia do trabalho. Como que isso vai acontecer? Como que você soube? Não, eu tô experienciando vários setores que você se abriu para isso, né? E é uma experiência muito bacana. Gente, eu também fui da área financeira, é um outro universo, é um outro mundo, né, Pedro? É um outro mundo. E, de repente, você está na área da educação, que é uma outra pegada, um outro mundo. São realidades completamente diferentes e não se complementam, ou se complementam, dependendo da perspectiva. Como que foi isso? Conta pra gente. Eu acho que depois que eu me formei, assim, eu já tinha muito essa convicção de que a área organizacional seria uma área que me desse algum tipo de chão, de base, de sustentação. Até a gente sai muito com esse lugar assim de que a psicologia não você vai ter que batalhar muito, você vai ter que correr muito, vai ter que lutar muito. Mas eu aprendi a importância de saber me relacionar com todas as pessoas, porque isso, na formação de um profissional em psicologia, é essencial. E eu vejo isso, né, esse lugar de criar relacionamento, como sendo a base de verdade, que foi a que sustentou todo o meu processo. Então, o que você está nos contando, Pedro, é que conexão traz transformação? Conexão traz transformação, porque foram através dessas conexões com pessoas, me envolvendo,
curiosidade. Acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu não dou conta, Lenilza, de ficar muito tempo parada, assim. Eu sou muito curioso. Eu tô assim, tá acontecendo isso, mas deixa eu ver ali o que que é isso. Como que é isso aí que você tá fazendo, né? Como que faz? E acho que isso, assim, é aquela coisa do barro, né? Que vai sendo moldado de acordo com alguma... Mondoleiro, né? E esse fio que vai moldando, para mim, foram essas experiências de conexão que eu fui tendo com outras pessoas, que foram abrindo caminhos para mim, né? Eu acho que a psicologia abriu o universo e as pessoas foram abrindo caminho para que esse universo pudesse chegar nesse caminho com todas as pessoas, né? E tudo que eu estou fazendo. Então, chegar hoje na educação é uma grande realização para mim, assim, por ter passado por tantos segmentos, por tantas áreas, que foram me provocando insights diferentes, fazendo eu pensar no desconforto, porque o desconforto me fez mudar, o desconforto sempre me fez provocar essa questão da mudança. Legal. Né? Então, por isso que o medo já não era algo que estava colado, porque a cada desconforto, um movimento, um movimento, um movimento. Jung diz que as pequenas colisões, elas são necessárias para nos produzir em nós crescimento, músculos emocionais. Então, as pequenas colisões fortaleceu você. Pedro, me diz aqui, como que se você tivesse que dizer, olha, se a gente pegar essa psicologia organizacional também, que foi algo muito importante para você transicionar e chegar agora na área da psicologia dentro da educação, ser um docente, e ainda tá na psicologia, né, organizacional. Gente, ele consegue conciliar as duas coisas. Ele consegue estar, eu não sei como, eu acredito que ele tem algum relógio aí que ele consegue fazer do dia dele mais do que 24 horas. Porque imagina, ele hoje é psicólogo organizacional na Católica, ele também é docente em outras universidades e está fazendo um mestrado. Então ele não separou praticamente, né, da psicologia organizacional. E ainda está desenvolvendo alguns outros projetos que você pode contar para a gente também. Claro. Mas eu gostaria de saber o seguinte, assim, ok, você hoje percebe que bate o seu coração, pulsa mais forte na psicologia organizacional ou o seu coração pulsa mais forte na docência, quando você chega ali para ministrar uma aula? Onde você acha que teu coração vibra? Onde você acha que brilha os seus olhos? O meu coração, ele vibra pela psicologia, mas eu te confesso que o que endossou, o que colocou a coisa acontecer no enfeite desse bolo foi a docência, porque... A cereja do bolo é a docência. A cereja do bolo é a docência, porque a docência chegou num lugar, assim, de... como que eu, como profissional, a partir dessas vivências, a partir do que eu observo, tenho prazer e envolvimento para contribuir para que essas experiências, elas fomentem também possibilidades de história, e não só de história, mas de movimento, desse próprio movimento que eu fui fazendo na minha vida. Então, não só no compromisso com a educação, mas o compromisso com a psicologia. Acho que isso me conectou a fundo, assim, do que a gente tem produzido hoje, assim, que tipo de formação que está saindo, isso tudo me instigou muito a pensar como que eu posso contribuir. De que forma o Pedro, na vivência que ele tem com todas essas passagens, porque tudo que eu passei foi uma passagem, né? Para tirar as pessoas dessa formação. Porque eu não estou contribuindo para uma formação acadêmica, eu estou contribuindo para psicologia, para psicólogos. Não para graduandos, mas para psicólogos. Então, sair dessa forma e ir um pouco além, sabe? Trazendo a vivência da prática, do real, do que eu pude experimentar num contexto clínico, nos atendimentos de diversas pessoas, em diversos públicos. E lidar com questões de sexualidade, de relacionamento, de separação, de adoecimento. Em todos os contextos que eu tive, eu acho que isso faz com que eu forme psicólogos, assim, me coloca nesse lugar de responsabilidade com essa formação de psicólogos. Você acha que te humaniza? Sim. Te humaniza. E aí a vivência disso é o que eu quero
gosto de falar, que eu Dessa mais experiência. falo. Sim. O objeto da psicologia nós sabemos que é esse universo, né, do humano. Que você trouxe algo que é passagem, é óbvio, a gente passa sempre por vários caminhos. A gente deixa muita coisa, mas a gente também leva muita coisa nessas passagens. Então, o que você está me dizendo é que talvez você gostaria de deixar alguma coisa também engedrada ali na formação de cada um, para que essas pessoas que estão num curso de formação, elas possam fazer a diferença na área da saúde, na atuação, na prática, onde ele passar como profissional da área da psicologia. E acho tão legal porque você hoje é psicólogo, clínico ainda, gente, o Pedro também atende de forma online ali na plataforma, na Rede Integra Saúde. Sim. Mas eu sou tão apaixonado pela psicologia, que quando eu estou na aula, quando eu estou sendo professor, quando eu estou lendo algum artigo, alguma coisa, livro, né? Porque no mestrado a gente acaba lendo muito. Sim. Parece que esse é o meu tempo de lazer. Eu não sei, porque eu gosto tanto que não parece que eu estou trabalhando, não crio conexão com isso, sabe? De tanto que é gostoso. Então, se você me provoca para conversar num domingo, no parque, sobre psicologia... Tá dentro. Eu vou estar conversando sobre psicologia. Porque tá comigo, tá suando onde eu tô passando, assim. Não há esse descolamento. E eu acho que esse é o meu maior prazer. Então, Pedro, vamos no cinema? Vamos, mas aí eu tô depois ali... E reflexões e vou articulando. Tem os momentos que eu pauso? Tenho, que eu paro e que eu não faço nada. Mas isso me incomoda, não fazer nada me incomoda, assim. É um incômodo. Não um incômodo que leva para um outro lugar, mas é um incômodo de... eu quero continuar bebendo, quero continuar estudando, quero continuar movimentando. Então, eu acho que é muito isso, assim. A vida é movimento, né? Eu acho que o Pedro está nos dizendo algo que é tão interessante, que é uma diferença entre trabalho e serviço. E serviço. E trabalho e serviço. Quando você trabalho, ele vem de labor, de você executar, de força, né? De laborar. Agora, serviço vem de servir ao outro, de doar, de se entregar. Então, quando você encontra algo que você se conecta tão bem com a profissão que você encontrou, e aí, então você está servindo, então você nunca vai estar trabalhando, porque está linkado com o seu propósito, né? Então você vai fazer sempre com amor, com alegria, sim, como você trouxe na sua fala tão apaixonada, né? Sobre a psicologia e com amor. E aproveita assim, a psicologia, dentro da área da psicologia, para você que às vezes, né, tá com alguma dúvida de encontrar, nossa, ok, eu tô só tô trabalhando sim, e tô infeliz. Na área da psicologia, a gente faz, né, Pedro, tem um processo, sim, que a gente consegue verificar, chama avaliação profissional de carreira, que a gente consegue, a partir da sua personalidade, ajudar você ou dar a você ferramentas para você identificar se de fato você está na função certa, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu propósito. É um processo bem estruturado que pode te ajudar. Aqui na Rede Integra a gente faz esse processo, sim, o Pedro ele tem um pós, né, nessa área. Eu fiz um processo de transição de carreira, a psicologia me ajudou muito. Antes eu trabalhava, hoje eu sirvo, e para mim é uma alegria servir pessoas, sim, e servir pessoas na área da saúde é realmente o que faz a diferença. Porque gente se conecta com gente, então acho que é servir, né? Acho que quando a gente encontra o servir, se torna assim apaixonante, como o Pedro está hoje, que é sim, apaixonado pelo que faz, onde, né, consegue trazer tanta eficiência no tempo, né, Pedro? Sim, sim. E você tocou numa palavra, Lenilza, propósito, né? E aí, essa palavra, por muito tempo, eu acho que eu fiquei, assim, dividido se propósito era algo que, nessa espaço de tempo, né? O que o propósito ele vai instigando a gente com o tempo? Será que ele ficou, em algum momento, estacionado, né? E aí, eu ficava, assim, refletindo antes de entrar na psicologia, né? O que é isso? Que força é essa que ela chega e que te provoca pro acting, pra ação, pro start, né? De ir ao encontro, de ir a si.
E aí, nesse processo todo de encontrar propósito, né, que eu acho que foi essa palavra que eu encontrei e que ela fez muito sentido e consonância, e por isso que não é trabalho para mim, é o servir de alimento e me alimentar também disso, porque é uma troca de universos para com o universo, que eu fui encorpando essa palavra. Então, hoje eu posso te dizer que, assim, eu conheço a palavra que é sinônimo dela, sentido, e conheço a palavra que também vai unir as duas, que é felicidade. Então, eu sou muito feliz pelo que eu faço e quero continuar fazendo, e estou nesse processo para continuar, e eu quero. É o que eu nasci para ser, e eu não me vejo em outra coisa, eu não consigo enxergar mais. Encontrou Outra sua coisa. convergência naquilo, né, naquilo que você, na sua identidade. Acho que propósito, eu acho que a gente encontra a nossa identidade, e essa nossa identidade diz o nosso propósito, e a partir do nosso propósito, a partir de quando nós entendemos quem nós somos, nós fazemos. Eu gosto muito disso. Eu sei quem eu sou, eu sei o meu propósito, eu sei a minha identidade, eu sei o meu propósito, eu sei o meu chamado, eu faço. Então eu faço servindo ao outro. E eu passei muito tempo não servindo, passei muito tempo servindo, mas uma parte eu me via trabalhando também, assim como você, experienciei muito em vários mercados também, até que eu me encontrei na área da psicologia. Sim. E hoje eu sei que eu encontrei o meu propósito. Eu acho que a felicidade... Sim. Acho que é essa busca, né, Pedro, da felicidade. Resgate, né? Viktor Frankl, quando estava lá no campo de concentração, a única coisa que ele acreditava, mesmo com tanto sofrimento, era de que, quando ele saísse dali, a família dele estaria esperando por ele, né? Então, alguma coisa movimentava para ele continuar ali naquele espaço, para acreditar que quando ele saísse, isso estaria visível para ele. Quando ele saiu do campo de concentração, ele se deparou com um cenário da família inteira morta. E aí ele teve que refazer esse lugar de sentido, né, para continuar movimentando a vida. E Viktor Frankl contribuiu muito para essa jornada em busca do sentido. E aí ele vai dizer para a gente, referenciar que a busca desse sentido, ela está íntegra e inerente àquilo que você condiciona ao que está real para a sua vida. E por isso que a logoterapia trabalha isso, né? Trabalha esse campo de execução desse real, dar conta desse real. Então, eu fico pensando, né? Poderia ter desistido, né? Poderia ter sido um veículo para que a vida se caísse em outro lugar. E para ele, a produção de sentido começou a acontecer, né? A partir daí. Então, sempre que eu fui encontrando assim um lugar de trava, eu ia resgatando mais e mais sentido até chegar ao sentido de fato da palavra propósito, né? Então, propósito. E acho bacana também quando a gente fala em sentido e em propósito, porque acho que também depende muito do seu posicionamento, da sua perspectiva, de como você olha, do seu posicionamento diante dos desafios, diante da dificuldade, diante daquilo que está diante de você. Então, assim, é a perspectiva. Então, você pode olhar algo achando que é muito difícil, você não vai dar conta, ou você pode se posicionar diante desse desafio dizendo, eu vou dar conta, eu vou lutar. Então, acho que esse posicionamento, a postura, na verdade, eu quero dizer assim, a postura de enfrentamento diante de qualquer desafio, ela ressignifica cada vez mais a questão do sentido. Vai dando, não acho que não é nem ressignificando, mas ela vai aumentando, vai deixando o sentido mais forte, uma postura de enfrentamento, a depender de uma postura positiva. E eu não estou dizendo negar realidades, não é sobre negação, mas é uma postura de enfrentamento diante, sabendo as suas possibilidades, o que você pode fazer, como você age diante de um problema, é o como, né? Em vez de ficar muito focada numa perspectiva, às vezes, negativa, né? Mas de como você tenta dar conta daquilo que está diante de você, sem parar, mantendo-se em movimento, porque vida é movimento. Quando você fala de visão, Lenilza, a própria Gestalt terapia vai trabalhar muito esse conceito, né? Então, visão não é aquilo, para a Gestalt terapia, que está no nosso olho, né? Assim, tudo passa
pelo processamento do nosso cérebro primeiro para formar uma imagem para chegar nessa retina que retém alguma coisa, que coloca para fora. Então, você abrir esse campo visual, você não está abrindo só o olho, você está abrindo um lugar que processa, né, essa psique para mudança, para essa questão de figura e fundo, né? O que tem no nosso fundo que não é tão observado, que não é visível nessa refração do olho e que a gente traz para frente e vira uma figura, e a figura presentifica e se torna real, né? Então, é puxar desse fundo, é luz e sombra, é estar fazendo esse arranjo, essa conexão, né? O tempo todo. Então, eu acho que isso que resgata propósito, sabe? Sim, eu concordo. Muitas vezes, na sombra, ficam muitas coisas. A gente pensa que a sombra é coisa ruim, né, Pedro? E não, nem sempre. Tem muita coisa boa que às vezes está na sombra e que a gente tem que resgatar para a luz. Então, fica aí o convite. Não tenha medo de olhar em lugares que estão escuros. Não tenha medo, né, de se expor, né, se jogue para a vida, né? Então, vai em direção àquilo que você quer, vai em direção aos seus sonhos, e eu acho que tem tudo, né, para dar certo, e aí vai depender de um olhar, de uma perspectiva. Mas a gente está falando também aqui com um docente, um professor, a gente está para finalizar o nosso bate-papo, e eu gostaria, Pedro, que você hoje falasse um pouquinho, né, sobre como que um professor, como você é professor e tem tantas, né, tantas demandas durante o dia a dia, o que você, um conselho voltado para a área da saúde que você possa deixar nesse Dia dos Professores para cada um, né, de milhões de docentes que são tão importantes nas nossas vidas? Que eu não posso deixar de referenciar isso, Lenilza, o cuidado com a nossa saúde mental, né? Então, quando eu falo de saúde mental, eu estou falando de algo que pode parecer muito amplo, muito grande, mas eu estou falando de algo que pode ser pequeno. Como, por exemplo, você começar um processo psicoterapêutico, né, numa situação difícil. Que talvez seja a maior dificuldade, na realidade, a busca por esses profissionais, a busca por esse serviço, né? E que é algo que eu não acredito, porque aqui, por uma tela, a gente consegue se comunicar. Então, é pensando nessa facilidade que eu quero puxar uma reflexão, né, do sentido de que a saúde mental ela pode estar a um clique também de você nesse movimento, né? E não deixe nunca de se cuidar, não deixe nunca de que a vida e as coisas da vida se tornem uma sobrevida, né? E você fique sobrevivendo às coisas da vida. Então, que a saúde, que a terapia, ela possa, né, te ajudar e te provocar em algum lugar de reflexão e de cuidado. De cuidado. De amor. De amor. De amor. Algo que eu gosto muito sobre... A gente está falando de saúde mental voltado para a saúde do professor. Que o professor, de fato, ele tem uma vida muito corrida. Agitada. Ele faz muitas coisas. Ele tem muitas demandas, né? Só como aqui. E aí, às vezes, o professor ele fala, depois eu cuido. Depois eu vou no médico. Depois eu faço terapia. Depois eu cuido de mim. Sim. Acho que é o famoso depois. A gente tem ações tão simples, né, Pedro? Que podem parecer simples, mas que não são simples, mas que podem sim ajudar, né, na nossa saúde mental, com ações simples como uma boa alimentação, dormir, não ficar lendo até, é muito bom ler, mas ter um horário, dormir, né, ter uma boa qualidade, né, de sono ali, dormir, exercício, ter um período para exercício. Eu vejo o Pedro, ele arruma tempo para malhar, gente. Pedro malha, fazer terapia, tão assim importante, o cuidado da nossa saúde mental, e nada melhor do que você cuidar da sua saúde mental com um profissional da área da saúde. Então, acho que essa é uma dica. Cuide da sua saúde mental, cuide de você, para que todas essas vivências que o Pedro estava falando possa existir e para que você possa viver, você tem que cuidar de você. Só existe as outras coisas se existir você. Se não existir você, seguramente não existe nada. Todas as outras coisas existir, é importante que você exista, né, Pedro? Então, gente, eu quero muito agradecer você que está nos assistindo, quero agradecer essa pessoa incrível. Gratidão. Eu tenho certeza que vocês também adoraram conhecer o Pedro, eu amo essa pessoa e obrigada. E até mais. Obrigada, tchau, tchau. Beijo, beijo.